Evangelho de João, capítulo 16, do 7 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vos enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito o que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vos há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vos há de anunciar. Amém. Vamos orar, né? Senhor nosso Deus, nos perdoe, Senhor, qualquer pecado que houver na nossa alma neste momento. Pelo sangue de Jesus, o seu Filho amado, nós rogamos, Senhor, e pedimos que pelo seu Espírito Santo, Senhor, nos conduza nesse estudo bíblico, Senhor, e que possamos aprender durante toda essa série de leituras e reflexões essa verdade tão preciosa, Senhor, do Espírito Santo. Nós aqui da nossa igreja, mas também todos os irmãos, amigos que vierem ouvir pela internet, por outros meios, esta gravação, meu Deus. Nós oramos assim em nome de Jesus. Nos edifica, nos abençoa com a sua palavra, o Senhor Jesus. Oramos e agradecemos. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Pode sentar. Então, semana passada eu comecei a ler com vocês o livro do pastor John Owen sobre a doutrina do Espírito Santo. Disse para vocês que é um livro precioso, né? Nós vamos ler, se Deus assim permitir, ler todo o livro, a versão, né, que é uma compilação da obra, né? A versão nós temos aqui em português, que nós vamos ler. E esse livro, ele trata dessa doutrina muitíssimo importante, e eu comecei terça passada, estou começando hoje também, com esses versículos aqui, porque nós até estudamos há pouco tempo, na nossa exposição desse capítulo, esse trecho, né? Porque esse trecho fala exatamente do Espírito Santo. E semana passada, eu li com vocês o início do primeiro capítulo do livro, que é esse trecho aqui, né, esse parágrafo que vai falar para nós exatamente aqui, introduzindo o assunto do capítulo, que é a obra do Espírito Santo, né? Então eu queria ler essa parte aqui, né, que nós já lemos e já refletimos sobre ela, para nós relembrarmos novamente, né, lendo, e a partir então desse momento nós lermos, aí nós vamos passar já para a parte que nós ficamos de ler na semana passada, que é dos falsos profetas, né? Então eu vou ler aqui com vocês a obra do Espírito Santo. Diz assim o pastor: ao planejar a grande obra de salvar pecadores, Deus proporcionou duas dádivas, o seu Filho e o seu Espírito. De fato, todas as pessoas da Trindade estavam envolvidas nessa tão grande obra de salvação. O amor, a graça e a sabedoria do Pai a planejou, o amor e a graça e a humildade do Filho a adquiriu, o amor, a graça e o poder do Espírito Santo capacitou pecadores a crer e a recebê-la. A primeira grande verdade nessa obra de salvação é que Deus nos enviou seu Filho para tomar sobre si a nossa natureza e nela sofrer por nós. A segunda grande verdade é que Deus deu o seu Espírito para trazer pecadores à fé em Cristo e serem salvos. Quando o Senhor Jesus estava prestes a deixar este mundo, prometeu que enviaria o seu Espírito
para permanecer com seus discípulos. Conquanto tenha sido um grande privilégio conhecer a Cristo quando viveu na terra, privilégio muito maior será conhecê-lo pela revelação do Espírito Santo ao nosso coração. Uma das grandes obras do Espírito Santo é convencer pecadores de que o Evangelho que lhes é pregado é verdadeiro e vindo de Deus. Outra grande obra que realiza é a de santificar os que creem no Evangelho. Se o Espírito Santo não operar junto com o Evangelho, este se torna letra morta e o Novo Testamento será tão inútil ao cristão quanto o Antigo Testamento é para os judeus. Precisamos entender, portanto, que todo bem resulta da salvação, que todo bem resultante da salvação nos é revelado e dado pelo Espírito Santo. Também precisamos compreender que tudo o que em nós se opera e tudo aquilo a que somos capacitados de fazer, que seja santo e agradável a Deus, resulta da operação do Espírito Santo em nós e conosco. Sem ele, nada podemos fazer. Pelo Espírito Santo, somos novamente nascidos, santificados e capacitados a agradar a Deus em toda boa obra. É com vistas à grandiosidade desta obra que a Escritura nos adverte de que o único pecado que não pode ser perdoado é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Uma vez que o ministério do Espírito Santo é levar pecadores a crerem no sangue de Cristo para a remissão dos pecados, se no realizar desta obra ele for desprezado, rejeitado e sofrer blasfêmia, não poderá haver, portanto, perdão de pecados e salvação. Deus não tem outro filho a oferecer como outro sacrifício pelo pecado. Aqueles que desprezam o sacrifício de Cristo não têm outro sacrifício ao qual recorrer. Da mesma maneira, não tem Deus um outro Espírito que nos habilite a receber tal sacrifício e ser salvo. Assim, a quem despreza e rejeita o Espírito Santo, não é concedido outro Espírito que o capacite a receber a Cristo e ser salvo. É vital, portanto, que se aprenda a respeito do Espírito Santo e da sua obra. Ao longo da história, muitos têm feito falsas alegações em nome do Espírito Santo. Como em seu santo nome, muitos erros foram ensinados e coisas malignas perpetradas. É de grande importância conhecer a verdade a seu respeito e a respeito do que veio realizar. Não há nada mais infame do que parecer ser de Deus, sem de fato o ser. Então, nós estudamos esse trecho. Na semana passada, nós vimos que Deus, quando planejou fazer esta obra na nossa vida de salvação, Ele planejou nos dar duas dádivas, que é o seu Filho e o seu Espírito. Como Ele diz aqui, o amor, a graça e a sabedoria do Pai planejou a nossa salvação. O amor, a graça e a humildade do Filho, porque o Pai planejou, mas o Filho se humilhou, se tornou homem, adquiriu. O amor e a graça e o poder do Espírito Santo capacitou pecadores a crer e a recebê-lo. Então, nós temos essas duas dádivas de Deus. O Filho, que morreu por nós na cruz, e o Espírito Santo, que nos dá fé, que opera em nossa vida, para que nós possamos crer no Filho, nos arrepender dos nossos pecados. Então, nós temos essa grande obra do Espírito Santo que nos convence de que o Evangelho é verdadeiro e nos traz para Deus através do Evangelho. Outra grande obra que ele faz é nos santificar. Então, o que nós vamos estudar aqui nessa leitura é exatamente sobre o Espírito Santo e sobre a obra do Espírito Santo, né? E nós temos visto que se o Espírito Santo ele não operar, a pregação e o próprio Novo Testamento ele se torna uma letra morta, assim como o Antigo Testamento é para os judeus. Nós precisamos então entender, diz aqui o pastor, que tudo aquilo que somos capacitados a fazer é por causa do Espírito Santo, é por obra do Espírito Santo. Sem ele não podemos fazer nada, como Jesus diz em João 15:5. E o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo é exatamente resistir a essa obra
sendo que não temos outro Espírito que venha convencer. Então, aqueles que desprezam o Espírito Santo têm esse pecado imperdoável, porque é o Espírito Santo que leva a Jesus. Portanto, quem não vai a Jesus pelo Espírito Santo jamais será perdoado. Por isso que a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado sem perdão. Ele diz aqui que muitos têm distorcido a doutrina do Espírito Santo, essa bendita pessoa. E por isso que é tão importante nós estudarmos, e é importante porque tem a ver exatamente com a nossa salvação eterna. Ele encerra esse ponto dizendo que não há nada mais infame do que parecer ser de Deus, sem de fato ser. Muitos têm distorcido essa doutrina, né? E dito que são de Deus. Ele coloca aqui, nós vamos estudar agora, não sei se hoje vai dar para nós lermos os dois pontos, mas ele trata aqui sobre essas distorções e dessas pessoas que distorcem o Espírito Santo para o seu mal e para o mal dos seus ouvintes. Ele fala aqui dos falsos profetas e dos entusiastas perigosos, né? E é isso que nós vamos ler nesse momento. Então, convido vocês para lerem comigo. Sobre os falsos profetas, diz assim o pastor Joey: o maior dom do Espírito Santo no Antigo Testamento era o de profecia. Contudo, quantos falsos profetas havia? Alguns deles serviam a outros deuses. Não é? Então, a profecia, quando nós falamos assim de falsos profetas, nós queremos dizer daqueles que vêm se apresentar em nome de Deus, ou em nome de uma divindade, né? Trazer uma palavra de uma autoridade, de um Deus, ou em nome do verdadeiro, ou pretensamente dizendo que vem em nome do verdadeiro Deus, ou de outro Deus qualquer, para conduzir as pessoas, para orientar as pessoas. O maior dom, como o pastor Joey coloca aqui, do Antigo Testamento, era o dom de profecia. Exatamente porque Deus, ele chamava o profeta e ele dava a sua palavra ao profeta para que o profeta desse a sua palavra ao povo, ou seja, que o profeta falasse em nome de Deus. Isso torna então esse dom tão importante, na verdade, como o pastor coloca aqui, o maior dom do Antigo Testamento, porque exatamente por aquele meio Deus se revelaria às pessoas. Então, por isso que os falsos profetas, eles são tão perniciosos. Por quê? Porque eles vêm como um verdadeiro profeta. Eles não vêm, evidentemente, dizendo assim: olha, nós somos falsos, nós somos mentirosos. Mas eles vêm como verdadeiros profetas e eles iludem, enganam muitas pessoas e desviam muitas pessoas. Nós sabemos que existem esse tipo de pessoas hoje, mas isso já vem desde os tempos do Antigo Testamento, e esses homens, eles eram extremamente, então, perigosos. O pastor coloca aqui que alguns deles serviam a outros deuses, né? Alguns desses falsos profetas. Queria ler com vocês, então, peço para vocês abrirem suas Bíblias agora, em 1 Reis, capítulo 18, versículo 26. Vamos abrir, então, aí, por favor. 1 Reis, capítulo 18, versículo 26. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Reis, capítulo 18, versículo 26. E tomaram o bezerro que lhes dera e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que tinham feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: Clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, talvez esteja dormindo e despertará. E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme é o seu costume, até derramarem sangue sobre si. Então vocês
conhece nessa parte do desafio de Elias aos profetas de Baal, e esses homens clamavam para que o seu Deus respondesse. Então vejam, esses aqui eram profetas de falsos deuses. Então isso existia lá no Antigo Testamento. Então hoje também nós temos falsos profetas que procuram levar as pessoas a falsos deuses. Alguns deles serviam a outros deuses, né? Outros deuses, na verdade são falsos deuses. O pastor Joey continua assim: a mente deles era na verdade possuída pelo diabo, que os capacitava a declarar aquilo que outros homens desconheciam. Então, outro detalhe aqui que o pastor coloca para nós é que esses falsos profetas, eles falavam capacitados por Satanás. Eles falavam pelo diabo, que lhes dava então, fazia então que eles declarassem aquilo que os homens desconheciam. Vamos ver aqui 1 Coríntios agora, capítulo 10, versículo 10, por favor. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10. Aliás, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 20, perdão. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor: antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Veja só o que Paulo coloca aqui para nós, uma informação importante, que o sacrifício que os gentios, que são os pagãos, que são os povos que não têm a revelação de Deus, que não faziam parte do povo de Deus, os sacrifícios que eles faziam, que eles ofereciam, eram aos demônios. Quer dizer que os demônios estavam por trás de tudo aquilo, que os demônios estavam agindo, na verdade, em todos aqueles sacrifícios, e podemos dizer então, inspirando e conduzindo e capacitando aqueles homens a realizar esse sacrifício. Então era o poder da mentira agindo por meio deles. Outro versículo que o pastor aqui coloca para nós, é bom nós lermos, é 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Eu vou ler a partir do primeiro versículo para nós pegarmos o contexto, tá bom? Então, 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do primeiro versículo, que diz assim: por isso, tendo este mistério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus, que é a imagem de Deus. Observem bem que agora Paulo fala outra coisa, né? Que o Deus deste século, que é Satanás, ele cega os entendimentos dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do evangelho. Como é que ele faz isso? Ele faz isso exatamente pelo engano, pela mentira, através dos falsos profetas, né? Então, o que Paulo diz lá em 1 Coríntios, que nós lemos agora, é que os sacrifícios são feitos aos demônios. Há uma obra maligna em torno das falsas religiões, em torno dos falsos sacrifícios, em torno da idolatria, poder de engano de Satanás, e é esse poder de engano que inspira, que move, que capacita os falsos profetas. Então isso é uma coisa bem clara, nós podemos dizer, é uma verdade bem clara nas Escrituras. O pastor João continua assim, vamos ler então, por favor. Outros professavam falar em nome e pela inspiração do Espírito do Senhor,
o único verdadeiro e santo Deus, mas eram falsos profetas. Olha só, né? Observemos então que não somente aqueles que claramente dizem, como os profetas que Elias ele desafiou, aqueles homens, eles diziam claramente que eles eram profetas de Baal, e eles oravam, invocavam a Baal. Então existem falsos profetas que claramente não vão dizer que são de Deus, ou do nosso Deus, ou que tem uma mensagem do Espírito Santo. Eles vêm dizer claramente que eles vêm trazer uma mensagem de outro Deus, não é o nosso Deus, né? Então nós temos aí pessoas que vêm falar em nome por exemplo, meus irmãos, de algum espírito ou de algum Deus. Declaradamente essas pessoas falam isso, né? Nome de Alá, por exemplo, né? E não em nome do Deus das Escrituras, ou do Deus que os cristãos proclamam. Existem isso, mas existem também aqueles que, ao contrário, dizem que vêm em nome de Deus, e dizem que trazem uma mensagem do Espírito Santo. E isso acontecia já nos tempos antigos, também no tempo do Antigo Testamento, porém eram falsos, porém eles estavam enganando, eles estavam mentindo. Talvez, meus irmãos, essa seja o engano pior, né? Porque eles vêm em nome de Deus. Aqueles outros, pelo menos, já vêm logo dizendo que não vem em nome de Deus, vem em nome de Deus falso. Mas esses aqui, eles vêm em nome de Deus. Vamos ler então Jeremias, capítulo 28. Vamos ver esses textos aqui que o pastor indica para nós. Jeremias, capítulo 28. Vamos ler a partir do primeiro versículo. Jeremias, capítulo 28, a partir do primeiro versículo. Diz assim a palavra do Senhor, do primeiro verso ao verso 4. E sucedeu ao mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, no ano 4º, no mês 5º, que Ananias, filho de Azur, o profeta, que era de Gibeon, me falou na casa do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, dizendo: eu quebrei o jugo do rei da Babilônia. Depois, passados 2 anos completos, eu tornarei a trazer a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que deste lugar tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia, levando-os à Babilônia. Também Jeconias, filho de Jeoiaquim, rei de Judá, e a todos os dos cativeiros de Judá que entraram em Babilônia, eu tornarei a trazer a este lugar, diz o Senhor, porque quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Né? Este homem aqui, eu vou continuar a ler mais um pouquinho adiante para nós entendermos aqui. Vou ler adiante, tá? Diz assim, versículo 5. Então falou o profeta Jeremias ao profeta Ananias. Esse que tinha dito, né, que Deus ia trazer os utensílios, quebrar o jugo da Babilônia, e assim por diante. Aí Jeremias falou para Ananias, para o profeta Ananias, na presença dos sacerdotes, na presença de todo o povo que estava na casa do Senhor. Disse, pois, Jeremias ao profeta: amém. Assim faça o Senhor, confirme o Senhor as tuas palavras que profetizaste, e torne ele a trazer os utensílios da casa do Senhor e todos os dos cativeiros de Babilônia a este lugar. Mas ouve agora esta palavra que eu falo aos teus ouvidos e aos ouvidos de todo o povo. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram contra muitas terras e contra grandes reinos acerca de guerra e de mal e de peste. O profeta que profetizar de paz, quando se cumprir a palavra desse profeta, será conhecido como um profeta a quem o Senhor, na verdade, enviou. Então Ananias, o profeta, tomou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e o quebrou.
E falou Ananias na presença de todo o povo, dizendo: assim diz o Senhor, assim passado 2 anos completos, quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, de sobre o pescoço de todas as nações. E Jeremias, o profeta, seguiu o seu caminho. Então veja que aqui os 2 profetas, né? Só que um é falso, o outro verdadeiro, então Jeremias e Ananias. Mas veio a palavra do Senhor a Jeremias depois que Ananias, o profeta, quebrou o jugo de sobre o pescoço de Jeremias, o profeta, dizendo. Então o Ananias diz assim: olha, vai quebrar o jugo da Babilônia. 2 anos completos quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, de sobre o pescoço de todas as nações. Mas aí o Senhor trouxe a sua palavra ao profeta Jeremias, no versículo 13, disse: vai e fala a Ananias, dizendo: assim diz o Senhor, jugos de madeira quebraste, mas em vez deles farás jugo de ferro. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas estas nações, para servirem a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e servi-lo-ão, e até os animais do campo lhes dei. E disse o profeta Jeremias ao profeta Ananias. Então vocês percebem que na verdade Ananias era um falso profeta que dizia: olha, vai quebrar o poder da Babilônia, mas aí Deus envia Jeremias e diz: não, eu dei essas nações a Nabucodonosor. E aí continua o versículo 15: e disse o profeta Jeremias ao profeta Ananias: ouve agora, Ananias, não te enviou o Senhor. Olha só a palavra de Jeremias a Ananias. Ananias, disse Jeremias, né? Não te enviou o Senhor, versículo 15, mas tu fizeste este povo, não te enviou o Senhor, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras. Portanto, assim diz o Senhor: eis que te lançarei de sobre a face da terra, este ano morrerás, porque falaste em rebeldia contra o Senhor. E olha só o versículo 17: e morreu Ananias o profeta no mesmo ano, no 7º mês, como dizia a palavra do Senhor. Então você vê que Ananias, ele falou como se Deus tivesse revelado para ele, mas não foi Deus. Não foi Deus, ele falou, ele enganou. Como diz aqui Jeremias, ele fez com que o povo confiasse em mentiras. E assim existem profetas hoje também. Existe aquele grupo que eu falei para vocês há pouquinho, que vem em nome de um outro Deus, mas existem também aqueles que vêm em nome de Deus, o Deus verdadeiro, porém estão mentindo. Eles vêm em nome do Espírito Santo, porém eles estão mentindo. Vamos ler outro texto aqui, irmãos. Ezequiel, capítulo 13, versículo 14. Ezequiel está mais um pouquinho adiante aí de Jeremias. Vão mais para frente. Aí logo vocês vão achar Ezequiel. Ezequiel, capítulo 13, versículo 14. Ezequiel, capítulo 13, versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor. Ezequiel 13, 14. E derrubarei a parede que cobriste com argamassa não temperada, e darei com ela por terra, e o seu fundamento se descobrirá, assim cairá, e perecereis no meio dela, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim cumprirei o meu furor contra a parede, contra os que a cobrirem com argamassa não temperada, e vos direi: já não há parede, nem existe os que a cobriram. Olha só o que ele diz agora, irmãos, versículo 16. Os profetas de Israel que profetizaram acerca de Jerusalém e veem para ela visão de paz, não havendo paz, diz o Senhor. És tu, ó filho de homem, e tu, ó filho do homem, dirige o teu rosto contra as filhas do teu povo que profetizaram de seu coração, e profetiza contra elas, e dize: assim diz o Senhor Deus: ai dos que cosem almofadas para todas as axilas
e que fazem véu para as cabeças de pessoas de toda estatura, para caçarem as almas. Porventura caçareis as almas do meu povo, e as almas guardareis em vida para vós? E vós me profanastes entre o meu povo por punhado de cevada, e por pedaço de pão, para matardes as almas que não haviam de morrer, e para guardardes em vida as almas que não haviam de viver, mentindo assim ao meu povo que escuta a mentira. Então, meus irmãos, diz a palavra do Senhor aqui, que as profecias falsas, na verdade, matarão as pessoas, e as profecias falsas são aquelas que são feitas muitas vezes em nome de Deus, mas não foram enviadas pelo Senhor. E vêm dizendo paz, mas que na verdade vão causar destruição. Então, nós temos que ter muito cuidado, não somente com aqueles que claramente eles se fazem de falso, eles se dizem, né? Aliás, nenhum deles se diz falso profeta, mas aqueles que claramente dizem que são de outro Deus. Temos que ter cuidado com esses, mas mais ainda com aqueles que se dizem do Espírito Santo, porque no tempo antigo e hoje também há pessoas que elas vêm em nome de Deus, mas na verdade elas estão enganando as pessoas. Falei para vocês domingo, sobre a credulidade. Não sejamos crédulos. Credulidade é acreditar em qualquer um que diz ser de Deus, mas que na verdade está enganando as pessoas, não usando o critério correto. Eu vou continuar lendo aqui então, Em tempos de perigo e de ameaça, de calamidade, sempre há os que afirmam ter revelações extraordinárias. O diabo os instiga a encher os homens de falsas esperanças para conservá-los no pecado e em segurança enganosa. Quando então vem o juízo de Deus, do Senhor, são apanhados de surpresa. Portanto, todo aquele que diz ter revelações extraordinárias, encorajando os homens a se sentirem seguros, vivendo pecaminosamente, faz a obra do diabo. Pois tudo aquilo que encoraja os homens a se sentir seguros em seus pecados procede do diabo. Então, em tempo de calamidade, como ele diz aqui, e ameaças de calamidade, tempo de perigos e ameaça de calamidade, Então tem uma ameaça. Como eram essas aqui, o povo de Israel estava ali passando um perigo ou sendo ameaçado por perigos. Vem aqueles que se dizem ter revelações extraordinárias, são instigados pelo diabo a trazer, como esse Ananias, lembra que nós lemos agora? Falsas esperanças. Para quê? Por que o diabo faz isso? Para conservá-los em seus pecados, para que eles não se arrependam. Então, quando vem o juízo de Deus, eles são apanhados de surpresa, porque eles foram iludidos, e aí vem a morte deles. Aquele que encoraja os homens, diz, concluiu o pastor, a viverem seguros em seus pecados, estão fazendo a obra de quem? Do diabo. Mesmo que eles digam que eles vêm do Espírito Santo, que eles têm parte com o Espírito Santo, mas não têm. Aquele que encoraja os homens a se sentir seguros em seus pecados procede do diabo. Vamos ler aqui outros textos, irmãos? Vamos ler Jeremias novamente, Jeremias capítulo 5, versículo 30, tá bom? Jeremias, capítulo 5, versículo 30. Jeremias, capítulo 5, versículo 30. Diz assim a palavra do Senhor. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam pelas mãos deles, e o meu povo assim o deseja. Mas que fareis ao fim disto? Olha só, que palavra importantíssima. Isso é a coisa espantosa que o Senhor diz que está acontecendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam pelas mãos deles, pelas mentiras deles. E o meu povo deseja isso. Que coisa,
Mas que fareis ao fim disto? Diz o Senhor. Vamos ver aqui mesmo Jeremias, capítulo 23, versículo 9. Jeremias, capítulo 23, versículo do 9 ao 33. Vamos ler então, por favor. Jeremias, capítulo 23, do verso 9 ao 33. Diz assim a Sagrada Escritura. Jeremias 23, do 9 ao 33. Quanto aos profetas, já o meu coração está quebrantado dentro de mim. Todos os meus ossos estremecem. Sou como homem embriagado e como homem vencido de vinho por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. Porque a terra está cheia de adúlteros e a terra chora por causa da maldição. Os pastos do deserto se secam, porque a sua carreira é má e a sua força não é reta. Porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o seu caminho lhe será como lugares escorregadios na escuridão. Serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles mal no ano da sua visitação, diz o Senhor. Os profetas de Samaria bem vi loucura. Profetizavam da parte de Baal e faziam errar o meu povo Israel. Olha só, Samaria profetizava em nome de Baal, né? Deus viu loucura lá. Mas nos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda. Cometem adultérios e andam com falsidade. Fortalece as mãos dos malfeitores para que não se convertam da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma e os seus moradores como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que lhes darei comer losna e lhes farei beber águas de fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Olha só, irmãos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizaram, fazendo-vos desvanecer. Falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis. E qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e ouviu, eis que saiu com indignação a tempestade do Senhor, e uma tempestade penosa cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não se desviará a ira do Senhor, até que execute e cumpra o desígnio de seu coração nos últimos dias. Entendereis isto claramente. Não mandei esses profetas, contudo eles foram correndo. Não lhes falei, contudo eles profetizaram. Mas se estivesse estado no meu conselho, então teriam feito o meu povo ouvir as minhas palavras e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Porventura sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizaram mentiras e só profetizaram do engano do seu coração, os quais cuidam fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos que cada um conta ao seu próximo, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem um sonho, conte o sonho, e aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. O que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Porventura a minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra? Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu próximo.
Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua própria linguagem. E ele disse, eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito algum a este povo, diz o Senhor. Quando, pois, te perguntar a este povo, ou qualquer profeta ou sacerdote, dizendo qual é o peso do Senhor, então lhes dirás, este é o peso que vos deixarei, diz o Senhor. Amém. Essa é a palavra duríssima que Deus enviou ao povo de Israel naquela época, mas que serve para os nossos tempos. Ai daquele que profetiza em nome do Senhor, tira dos seus sonhos, da sua loucura, e engana o povo e leva o povo a se desviar, a se perder. E Deus diz aqui, eu vos deixarei, diz o Senhor. Então, este é o alerta das Escrituras, este é o alerta que o pastor Joe Owen coloca aqui para nós. Profetas, como ele coloca aqui, existem os que profetizam em nome de Baal, que são de Samaria, mas existem aqueles que dizem que o Senhor os enviou, como esses aqui que o Senhor cita de Jerusalém. Então, coisa horrenda é isso. Nós devemos ter cuidado, porque homens que tem aqueles que se dizem claramente que em nome de outros deuses profetizam, mas tem aqueles que dizem que vêm em nome do Espírito Santo. Esses são falsos profetas. Continuação, pastor Joe Owen. No Novo Testamento, o Evangelho também foi revelado aos apóstolos pelo Espírito. Foi pregado com o seu auxílio e tornado eficaz para a salvação de almas pela sua obra e poder. Na igreja primitiva, a pregação do Evangelho era acompanhada dos milagres realizados pelos apóstolos. Contudo, Pedro adverte a igreja de que, assim como na igreja do Antigo Testamento havia falsos profetas, do mesmo modo existiam falsos mestres no Novo. Então veja o que o pastor coloca aqui. Então ele mostrou como era no Antigo Testamento, né? Que tinha os profetas de Baal e aqueles que se diziam em nome do Senhor, e ambos os grupos estavam enganando o povo. No Novo Testamento, o que acontece? O Evangelho foi pregado pelos apóstolos, né, na igreja primitiva, e o Espírito Santo, como ele coloca aqui, tornava eficaz nas almas, foi pregado com auxílio e tornado eficaz para a salvação das almas pela sua obra e pelo seu poder. Então, na igreja primitiva, a pregação ela era acompanhada por milagres realizados pelos apóstolos. Contudo, no Novo Testamento também, diz aqui o pastor, Pedro alerta o povo que haveria falsos profetas também, como na igreja do Antigo Testamento, como nos tempos do Antigo Testamento. Vamos ler aqui 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Segunda Pedro, capítulo 2, versículo 1. Olha só o que Pedro diz aqui, meus irmãos. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Então, haverá, como no tempo antigo também haverá entre vós falsos profetas. Então, veja que aquilo que aconteceu no Antigo Testamento aconteceu na igreja primitiva, acontece hoje e vai acontecer. Também haverão falsos profetas que vão afastar as pessoas de Cristo, vão afastar as pessoas da verdadeira salvação. O que fazer então? João nos diz, vou voltar para o livro, que diz assim, João nos diz como devemos testar esses falsos mestres. Vamos ver como? 1 João, capítulo 4, versículo 1. Vamos ler aí, por favor. 1 João, capítulo 4, versículo 1. Que diz assim a palavra do Senhor. 1 João, capítulo 4, versículo 1 ao 4. Que diz assim, amados, não creais a todo o espírito,
Mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo vem em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e esse que já agora está no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Olha só o que o pastor comenta agora. Então, João nos diz que como devemos testar os falsos profetas aqui nesse texto, né, que nós acabamos de ler, de 1 João. Como? Primeiramente, nos adverte a não dar crédito a todo espírito e, em segundo lugar, prová-los por sua doutrina. Então, não devemos ser persuadidos pelos extraordinários milagres que possam fazer, mas pela doutrina. Olha só esse alerta de hoje. Pela doutrina que ensinam. Vamos ver aqui Apocalipse capítulo 2, versículo 2. Apocalipse capítulo 2, versículo 2. Diz assim a Sagrada Escritura. Apocalipse 2, 2. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, que não podes sofrer os maus e pusestes a prova os que se dizem apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Aqui está. É uma questão doutrinária. Não devemos nos persuadir pelos milagres, mas testar pela doutrina que ensinam. Aí continua o pastor Joe Owen. Esta é a regra apostólica. Qual é a regra apostólica? Não olhar para milagres, mas olhar para quê? Para a doutrina. Eu vou ler o último versículo dessa noite. Aí a gente lê o restinho aqui desse ponto e encerramos por hoje. Vamos ler então Gálatas capítulo 1, versículo 8. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Então, qual é a regra apostólica? Se houver outro evangelho, mesmo que venha pregado por nós mesmos, diz Paulo, ou por um anjo do céu, seja anátema, seja maldito. A questão é o que se prega, a doutrina é de acordo com a palavra de Deus? O que João diz lá, testem a doutrina a doutrina do profeta pela doutrina da palavra, pela boa doutrina. Então João encerra esse ponto assim. Deus deu à igreja primitiva 2 recursos para se protegerem dos falsos profetas e mestres. 2 pontos. A sua palavra e a capacidade de discernir os espíritos. Contudo, ao cessarem os dons extraordinários do Espírito Santo, o dom de discernir espíritos também cessou. Agora nos restou apenas a palavra para testarmos as falsas doutrinas. Então, Deus deu à igreja primitiva a palavra e o dom e a capacidade de discernir espíritos. No entanto, aqueles dons extraordinários, cessaram. Então, hoje, o que nós temos? A palavra, apenas a palavra. É pela palavra que nós temos que testar um profeta. O que ele prega, o que ele ensina, é de acordo com a palavra? Se não é, ele pode operar 1000 milagres. Ele pode ser muito carismático, ele pode falar muito bem, mas ele é um falso profeta. O que nós aprendemos aqui nessa noite, meus irmãos? É que existem aqueles que são falsos profetas, que eles vêm simulando uma verdadeira profecia. Existiram no Antigo Testamento e no Novo Testamento verdadeiros profetas, os apóstolos do Senhor, os evangelistas, os pregadores fiéis, e hoje também existem os verdadeiros pregadores da palavra, mestres da palavra de Deus, mas como no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, hoje também existem aqueles falsos, e eles vêm muitas vezes declaradamente em nome de outro Deus, de outra fé, de outra religião falsa, e persuadem as pessoas e tentam enganar.
Mas existem aqueles também que vêm em nome de Cristo e vêm em nome do Espírito Santo, mas eles enganam, eles não trazem a verdadeira palavra de Deus. E qual é o teste, então, para nós sabermos a doutrina desses homens? Vamos testá-los pela palavra do Senhor, pela regra apostólica que é não prega o Evangelho, seja nada. Prega o Evangelho, nós vamos acreditar. Nós temos que testar tudo pela palavra do Senhor. Esse é o grande teste. Então, fiquemos preparados, porque há muitos que vêm. Isso que se encaixa aqui com o tema do livro, vem em nome do Espírito Santo. Mas quando é que eu sei que é do Espírito Santo? Quando é de acordo com o livro do Espírito Santo. Qual é o livro do Espírito Santo? A Bíblia, a palavra de Deus. Se não for de acordo com esse livro, ou se estiver torcendo esse livro, usando o livro, mas torcendo a sua doutrina, não é do Espírito Santo coisa nenhuma. É um falso profeta, é um mentiroso. E nós não devemos acreditar neles. Vamos orar? Vamos pedir que Deus nos abençoe, nos fortaleça, nos guarde, né? E guarde a nossa igreja também. E os irmãos que vierem ouvir essa gravação. Senhor, muito obrigado que pudemos estudar hoje à noite mais um pouco desse capítulo sobre a obra do Espírito Santo. Senhor, nos ilumina, guarde a cada um de nós para que jamais se iluda com falsa profecia, com falso profeta, mas fique firme na verdade e teste, Senhor, todos os homens pela palavra do Senhor. Em nome de Jesus, louvado e engrandecido seja o seu nome, hoje e sempre, em Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus.